Ok. Esse é o momento do nosso culto desta noite. Nós queremos agora trazer a mensagem bíblica da noite, né? Temos ouvido já mensagens cantadas, temos ouvido momento de inspiração musical e também agora teatro, mas temos também a oportunidade de ver a palavra bíblica, né? Aquilo que a Bíblia tem para os nossos corações. Salmo 59, verso 10 diz: o Deus de misericórdia virá ao meu encontro. Deus vem ao nosso encontro através da sua palavra. A palavra de Deus, ela vem ao nosso coração, à nossa vida, né? E nela nós encontramos de fato Deus falando conosco. Deus vindo ao encontro da nossa necessidade. Deus vindo ao encontro da nossa situação, da nossa dúvida, do nosso problema. Deus vindo ao encontro do nosso questionamento, respondendo a nossa necessidade. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente uma situação de um encontro com Jesus, uma situação de um encontro com Jesus, um encontro marcante com Jesus, um encontro que marcou definitivamente a vida de uma pessoa e a vida de um jovem rico, religioso, bem sucedido, que tem um encontro com Jesus. Esse encontro está registrado em Lucas, capítulo 18, versos 18 a 30, mas que por mais que fosse religioso, por mais que fosse importante dentro da religião judaica, por mais que fosse uma boa pessoa, um bom jovem, por mais que fosse bem sucedido, rico, de uma boa família, tendo uma boa formação, o que nós aprendemos e reconhecemos nesse encontro desse moço com Jesus é que ele estava perto do Salvador, mas sem salvação. Há uma expressão muito antiga usada na igreja evangélica a respeito de pessoas que estão perto do reino, mas sem salvação. No caso desse moço, ele estava literalmente perto do Salvador, perto de Jesus, teve encontro com Jesus, mas não recebeu naquele dia, naquele momento, não tomou posse da salvação. Eu quero convidá-los então a lermos o texto, observarmos o texto de Lucas 18, versos 18 a 30. Abra sua Bíblia, se você puder fazer isso. Eu estarei fazendo a leitura, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. O texto diz: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram então: quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que quer deixar casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na minha era, ou na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna.
Amém. Amém. Cada pessoa tem necessidades que são peculiares, necessidades que são próprias. Cada pessoa que aqui está nessa noite, cada um tem necessidades que lhes são particulares, próprias. Alguns têm problemas de saúde, estão buscando saúde, buscando resolver algum problema de saúde. Outros têm alguma situação, algum problema na área profissional que precisa ser resolvido. Problemas que precisam ser resolvidos na sua área profissional. Outros têm necessidade de alimento, talvez um alimento específico, uma determinada alergia a alimento e precisa consumir determinado alimento. Há pessoas que têm problema de falta de alimento mesmo, né? Está faltando o que comer, esse é o grande problema. Outros que aparentemente demonstram não ter problemas, às vezes são os que têm as maiores dificuldades. Isso é incrível, né? Às vezes você olha para a pessoa, você olha para os seus próprios problemas, você acha a pessoa com os maiores problemas do mundo, e de repente você tem contato com alguém, você acha que aquela pessoa não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A vida dela parece ser perfeita, perfeita. Mas quando você chega mais perto, convive um pouco mais próximo, você descobre que os problemas dele ou dela são muito maiores do que aqueles que você tem. Hoje também tivemos a oportunidade de assistir a isso na primeira igreja Baixada Penha. Eu pegava com um colega, pastor de uma grande igreja lá em São Paulo, e uma pessoa que toda vez que nós encontramos com ele, nós sempre encontramos sorridente, alegre, brincalhão, sempre aquela pessoa que onde ele está, vários estão à sua volta e sempre todo mundo rindo, todo mundo brincando. Quando olhamos a vida dele, esse nunca tem problemas, está sempre de bem com a vida, sempre muito bem. E ele hoje, então, na mensagem, compartilhou suas dúvidas, compartilhou seus problemas, seus dramas pessoais, particulares, abriu o coração naquele momento de mensagem, e nós vimos o quão enganado que somos com isso. Outras pessoas enfrentam também problemas imensos, porque falta neles alguma coisa: alegria, paz, segurança. Qualquer pessoa que olhasse para aquele moço da história, desse encontro com Jesus em Lucas capítulo 18, diria que ele não tinha dificuldade, que ele não tinha problemas. Se você olhar para uma outra tradução em Marcos, por exemplo, o texto de Marcos que fala sobre esse mesmo encontro de Jesus, fala sobre o moço sem defeitos. Você imaginou isso já? Alguém ser apresentado dessa forma, o moço sem defeitos. Uma outra tradução, outra versão da mesma história, do mesmo encontro desse moço com Jesus, fala sobre um moço rico. Ele é apresentado como um dos príncipes dos judeus, ou seja, um dos principais na sinagoga. Olhando para a sua vida, então, esse moço não tem problemas. Mas o jovem procurou Jesus e desejava saber como poderia fazer para ter a vida eterna. E essa dúvida atormentava durante muitos anos, pois apesar de ele ter uma vida religiosa exemplar, apesar de vir de uma família tradicional entre os judeus, ele não tinha certeza quanto à salvação da sua alma. E eu perguntaria a você nesta noite: será que você tem essa certeza? Aquele moço era religioso, vinha de uma tradição religiosa, acompanhava a vida na sinagoga, no templo, mas ainda assim havia dúvida em seu coração e em sua mente a respeito da sua própria salvação. E você? Será que você pode afirmar com certeza a sua salvação? Pode afirmar com certeza seu relacionamento com Deus? E se você morrer hoje, você tem certeza de que chegará ao céu? Milhares não estão preocupados com seu destino eterno.
E muitos não estão preocupados com isso e alegam que não tem qualquer preocupação, porque estão fazendo alguma coisa para Deus. De alguma forma, estão trabalhando para Deus, praticam alguma atividade religiosa. Mas isso é um engano fatal. Aquele moço era um dos principais da sinagoga. Outros ainda dizem: se formos à igreja de vez em quando, não haverá problemas para nós. Mas esses pensamentos são contrários àquilo que a Bíblia ensina sobre a salvação. As pessoas que assim pensam partem do princípio que as suas boas obras, a sua prática religiosa lhes garantirá a salvação eterna. Mas a Bíblia ensina que não é bem assim. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, a Bíblia ensina que a salvação nos é dada através da graça de Jesus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, que diz a Bíblia. É dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu mereço a salvação, eu mereço entrar no céu. Mas pela graça de Jesus, pela bondade de Jesus, pela misericórdia de Jesus, nós recebemos então o dom, o presente de Deus, que é a salvação. O que nós vemos então nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 18? Primeiramente, nós vemos um jovem rico, mas perdido. Rico, mas perdido. Em Lucas 18, ele diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Nessa pergunta então fica clara a incerteza desse moço. A incerteza quanto à vida eterna. Ele estava em dúvida. Mas como bom religioso, ele sabia que essa dúvida não poderia persistir. Ele sabia que estava diante de Jesus e que Jesus era o mestre dos mestres. Já ouvia falar sobre Jesus, tinha conhecimento a respeito dele, e daquilo que ele ouviu, ele reconheceu que Jesus tinha algo especial para a sua vida. Jesus poderia tirar a dúvida que ele trazia em seu coração a respeito da salvação. Então ele se aproxima de Jesus já dizendo: bom mestre. Enquanto muitos ainda o ignoravam, enquanto muitos ainda questionavam Jesus, esse moço, que era um dos principais da sinagoga, já se aproxima de Jesus reconhecendo que nele havia alguma coisa especial, e que ele era uma pessoa tão relevante que seria capaz de responder aquela questão que um dos principais da sinagoga ainda trazia em seu coração: o que devo fazer para ter a vida eterna? Estava preocupado com o destino da sua alma. Isso se caracteriza na vida desse moço como uma virtude, uma qualidade. Por isso que ele é apresentado aí como um moço de qualidades na Bíblia. Porque há milhares de pessoas que nem preocupadas estão quanto ao lugar que passarão a eternidade. Há uma virtude dele, ele estava preocupado com isso. Outros acreditam na salvação por méritos, ou seja, pelas boas obras. Os jovens chamam Jesus de bom, talvez com a intenção de receber algum elogio por parte de Jesus. Quem sabe Jesus retribuiria, seria cavalheiro, iria fazer também aquela situação de jogar confete, retribuir ao confete. Mas Jesus declarou que só existe um que é bom: Deus. Não houve rasgação de seda, mas antes mesmo
guardando os mandamentos, ele não estava certo sobre a sua salvação. Havia dúvida. Não tinha segurança quanto à vida eterna. Essa é a primeira coisa que nós percebemos, a primeira coisa que vemos no texto. Nós encontramos um moço religioso, mas perdido. Segunda coisa que vemos nesse texto é que a salvação não depende da nossa religiosidade, mas de amarmos a Deus. Amarmos a Deus. Veja o que diz no texto, no verso 22. Que a igreja que lê para mim, por favor. Observa esse texto, Jesus não estava condenando a riqueza. Nós vamos encontrar na Bíblia e fora da Bíblia também, até nos dias de hoje, muitas pessoas que se tornaram ricos, grandes homens e mulheres, ricos, e que serviram a Deus na sua riqueza. Jesus não está condenando absolutamente aqui a riqueza, mas estava apresentando um perigo quando a riqueza toma um lugar primeiro na vida de alguém. Quando a riqueza toma um lugar de Deus na vida da pessoa. A palavra de Deus é muito clara, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas algumas vezes a riqueza é capaz de tomar até mesmo o lugar de Deus na vida da pessoa, ao ponto dela ser reverenciada por muitos. Qualquer coisa que seja prioridade na nossa vida torna-se nosso ídolo e toma o lugar de Deus. Isso é idolatria. Suas riquezas tinham tomado o seu coração completamente. Apesar de ser um moço rico, aliás, religioso, apesar de ser de uma família tradicional da religião judaica, da sinagoga, a sua religião virou apenas um ritual, porque o seu coração já estava comprometido com algo que já havia ocupado o primeiro lugar, a prioridade da sua vida, que era a sua riqueza. Jesus sabia disso. E quando Jesus diz, aquele moço que correu ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés, e veja que até mesmo na atitude dele, ele demonstra reverência. Não faltava a ele religiosidade, temor a Deus e reverência. Ele reverencia Jesus. Não lhe faltavam qualidades. Mas apesar disso tudo, quando Jesus, que o conhecia muito bem, embora nunca tivesse se encontrado antes, Jesus sabia quem ele era. Quando Jesus toca na ferida, quando Jesus toca na sua ferida, Jesus pergunta, e o toque de Jesus é sutil, mas direto. Ele diz: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, terás um tesouro nos céus, e vem e segue. E aquele moço então ficou triste, de repente. Nem discutiu, apenas diz a Bíblia que ele ficou triste. Jesus tocou na sua ferida, sutilmente, mas de uma forma tremenda. Jesus toca no ponto nevrálgico da situação daquele moço. Jesus sabia que ele amava mais as riquezas do que a Deus. Deus não era prioridade em sua vida. Então ele não podia ter certeza quanto à vida eterna. Então o texto deixa claro para todos nós que a salvação não depende da nossa religiosidade, mas sim do quanto nós amamos a Deus, do quanto você ama a Deus. Não do quanto seus pais ensinaram você sobre a Bíblia, não do quanto você aprendeu na escola bíblica dominical, no catecismo, a respeito da Bíblia, mas do quanto de fato você ama a Deus, do quanto de fato você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, essa segunda observação que fazemos aqui, a salvação não depende da sua religiosidade, mas do quanto você ama a Deus. Terceira coisa que você pode observar aqui na vida desse moço é que aquele jovem ele queria a salvação, mas sem ter compromisso com Deus. Verso
Verso 23, o que diz aí? Diz para os irmãos que leiam novamente para mim. Ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Veja então, a razão da tristeza, como nós falamos, é que aquele moço já tinha um compromisso assumido, né? Já tinha um compromisso assumido com as suas riquezas. Ele não queria ter um compromisso com Deus. O jovem procurou Jesus a fim de resolver o seu problema espiritual, mas quando Jesus disse que precisava fazer, ele ficou triste, ficou pesaroso. A salvação, meus irmãos, é uma obra exclusiva de Jesus por nós. Mas embora seja uma obra que só Jesus pode fazer em nossa vida, ela depende também de nós. Depende de nós. Há uma parte nossa que precisa ser feita. Há um passo nosso que precisa ser dado em direção ao Senhor. Fazer parte desta obra, meus irmãos, da salvação, é uma atitude pessoal. Depende, primeiramente, de uma decisão. Não podemos nos enganar. Não existe salvação sem o desejo de assumir um compromisso com Deus. Não existe salvação sem o desejo de receber a Jesus como Salvador pessoal, mas não apenas como Salvador. O Jesus Salvador, todos nós queremos. Não é verdade? Todo mundo quer Jesus como Salvador. Quantas pessoas que quando vão viajar, não são crentes, são amigos do Evangelho, são perto de Salvador, como aquele moço, mas sem salvação. Perto do reino, mas sem salvação. Quantas pessoas vão viajar? Às vezes passam aqui na frente da igreja, aí falam, pastor, olha, vou viajar, ora por mim na igreja. Às vezes nunca vem aqui na igreja, mas ora por mim na igreja. São amigos da igreja, vizinhos da igreja, tem esse hábito de fazer isso para nós como compromisso. Querem Jesus como Salvador, que o Senhor Jesus que salva dos perigos da estrada, mas não querem Jesus como Senhor. O senhorio de Jesus sobre suas vidas é uma outra história. Esse senhorio não. Jesus como Senhor significa dizer que eu devo satisfações a Ele. Ele dirigirá o andamento da minha vida. Ele governará o andamento da minha vida. Ele terá poder sobre a minha vida. Ele dirá o que devo e o que não devo fazer. Jesus como Senhor é uma outra história. É colocar-se agora debaixo da direção de Jesus. Não podemos então nos enganar. Não existe salvação sem compromisso com Deus, sem compromisso com a sua palavra. Eu não sei exatamente qual a sua situação aqui nesta noite, mas se você deseja vida eterna, se você deseja de fato uma experiência verdadeira com Deus, você precisará abandonar qualquer coisa que esteja lhe impedindo de ter compromisso com Deus. Senhor, a palavra de Deus nos diz, são palavras do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você buscará Deus e terá de fato um encontro com Deus. Mas esse encontro com Deus só acontecerá quando essa busca for uma busca que envolva toda a intensidade do seu desejo, do seu sentimento de ter um encontro com Deus. Quando esse desejo, essa busca por Deus, de fato consumir toda a sua alma, todo o seu desejo, toda a sua vontade, de fato ter um encontro verdadeiro com o Senhor, você o encontrará. Buscar-me-eis e me achareis. Mas quando me buscardes de uma forma especial, de uma forma plena, completa, quando me buscardes de todo o vosso coração, nós acharemos a Deus. Porque a primeira grande realidade da vida é a realidade de Deus. Deus existe. Nós podemos encontrá-lo, mas é preciso que essa busca aconteça de todo o seu coração. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino do céu de Deus os que têm riquezas como prioridade no seu coração. A agulha, alguns estudiosos da vida nos tempos de Jesus, dizem que não é exatamente aquela agulha de costurar. São comentários, estudos
pescoço, a cabeça dentro da janela para ver alguma coisa, para encontrando a janela aberta. Mas passar pela janela é outra história, né? Então, alguns comentaristas falam a respeito desse fato. E Jesus, na verdade, se referia a essa janela. É mais fácil um rico entrar, um camelo passar pela janela do que aquele que possui riquezas, com prioridade em seu coração, entrar no reino de Deus. Mas Jesus, de fato, não se refere não somente à questão das riquezas, mas ao fato das pessoas colocarem algo como prioridade na sua vida no lugar de Deus. Qualquer coisa que assuma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar que deveria pertencer a Deus, nos torna idólatras. Em quarto lugar, quarta coisa que nós vimos aqui no texto que nós lemos de Lucas 18, é que se o compromisso com Deus é necessário, quem poderá ser salvo? Essa foi a questão levantada por aqueles que ali estavam. E os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá salvar-se? Mas Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Para Deus nada será impossível. Fica entendido aqui mais uma grande verdade sobre a salvação. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, senão com a ajuda de Deus. Fica entendido aqui, meus irmãos, sobre essa verdade. Alcançar a salvação é impossível aos homens, por maiores que sejam os seus esforços. É por isso que Paulo escreve aos Efésios aquilo que já mencionamos: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Ninguém alcança a salvação por mérito próprio, nem por fazer sacrifício pessoal. A salvação é possível aos homens, mas possível a Deus. A palavra de Deus nos diz: se creres, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Salvação então é uma questão de fé. A salvação é uma questão de colocar a sua confiança em Deus. Se eu colocar a sua confiança no lugar certo. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, naquela meia-noite, quando houve aquele terremoto na prisão, lá em Atos dos Apóstolos, né? Nós temos aquele momento especial, e aquele carcereiro ia acabar com a sua própria vida, né? Naquele momento dramático, ali naquela prisão, quando ele percebeu que o cárcere estava aberto, os presos poderiam ter fugido, Paulo e Silas, que estavam dentro da cadeia, ergueram a voz e disseram: quem lembra o que eles disseram? Como é que é? Todos estamos aqui, mas o que mais ele disse? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Salvação é uma questão de fé. Salvação é uma questão de crer em Jesus. E veja que é uma coisa só: não é crer em Jesus e fazer boas obras, não é crer em Jesus e dar esmolas, não é crer em Jesus e entregar o dízimo. Isso é importante, né? Mas não é isso. Não se compra a salvação. Alguns pensam dessa forma: salvação não é comprada, é pela fé. Crê no Senhor Jesus e mais alguma coisa? Não. Crê e serás salvo. Imediatamente e serás salvo, tu e a tua casa. Salvação, meus irmãos, é questão de crer, não é de fazer. Um dos maiores testemunhos disso nós encontramos na cruz do Calvário. Naquele momento da crucificação, quando Jesus estava morrendo ali no Calvário, aqueles dois ladrões ali na direita e outro à sua esquerda, um deles falou naquele momento, blasfemando contra Jesus: se tu és mesmo Deus, salva-te de ti mesmo e a nós. E o outro então disse: não vale, tamanha bobagem. Nós estamos aqui porque os nossos crimes nos trouxeram a esse lugar. Mas esse não. Ele se volta para Jesus e diz:
falou para ele: olha, agora você tem que ir para a igreja, se batizar, entrega o dízimo, vai para a escola bíblica dominical, vai lá para a classe da irmã Manusa, lá na igreja do Engaga, e aí então você terá um lugar lá no reino dos céus. Foi assim que ele falou? Não. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação, meus irmãos, não depende daquilo que nós precisamos fazer. Só uma coisa que fazer: crer em Jesus. Toda a obra já foi feita no Calvário. Jesus já fez toda a obra. Mas é preciso crer e receber a Jesus como Salvador pessoal. Salvação é uma questão de fé. Só pode desfrutar a certeza da salvação aquele que assume um compromisso com Deus através da fé. É o compromisso com Deus que nos leva a uma atitude de fidelidade a Deus em todos os aspectos da nossa vida. É o compromisso que nos leva a obedecer o que está escrito na palavra de Deus. É o compromisso com Deus que nos leva a anunciar a mensagem da salvação, as boas novas, as outras pessoas que nós conhecemos. O crente comprometido com Deus, ele vive a sua fé, mas além disso ele proclama, ele anuncia, ele fala aos outros da sua fé. Todas as pessoas comprometidas com Deus têm a promessa de recompensa do Senhor. E no mesmo texto que nós lemos, mais adiante, versículos 28 a 30, diz o seguinte: olha o que diz o texto, pode colocar. Vamos ler juntos? Então disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Eu fico pensando quanto você teve que deixar para seguir a Jesus. Há pessoas que, quando tomam essa decisão na sua vida, meus irmãos, às vezes tem que deixar muita coisa. Há coisas que ele precisa romper. Não é isso? Há negócios que ele fazia, ele não vai poder fazer mais. Existem transações desonestas que ele está participando, que agora ele vai ter que abandonar isso. Há pessoas, meus irmãos, que tomaram um dia a decisão de seguir a Jesus e foram desprezados pelos amigos, pela família, pela sociedade. Ainda hoje, ao redor do mundo, pessoas que, quando decidem seguir a Jesus, muitas vezes estão assinando a sentença de morte. Quando nós vamos à Aliança Mundial, acontece 5 em 5 anos, né? Há um momento retrospectivo daqueles 5 anos, em que eles fazem menção num grande painel do nome de pessoas que morreram por causa da fé. Talvez você diga: mas isso já acontecia naquele tempo que os cristãos eram jogados aos leões no Coliseu Romano, né? E, enfim, naquela época, estudiosos dos irmãos cristãos revelam que no último século, nós vimos morrer por causa da fé mais pessoas do que talvez nos últimos 5 séculos. Apenas no último século. Por causa do comunismo em alguns lugares, né, como aconteceu, nós acompanhamos há um tempo atrás, mas também por causa do mundo islâmico. Na Índia também, em muitos lugares, pessoas estão morrendo por causa da sua fé. Na Ásia, no Camboja, no Vietnã, são os lugares mais perigosos do mundo para se pregar o Evangelho, para ser pastor, para ser um crente. Mas o fato, meus irmãos, é que ninguém perde por aceitar Jesus, servir a Jesus, pois Ele promete grandes bênçãos nesta vida terrena e ainda a vida eterna. Eu quero concluir nesta noite falando com você falando sobre esse encontro de Jesus com esse rapaz, com esse moço. Eu quero concluir dizendo que para que você tenha a vida eterna, precisa ser muito mais do que religioso, porque a salvação depende de você dar prioridade para Deus em sua vida. E essa vida eterna começa aqui e agora. Nós estamos falando apenas de vida depois da morte física, também sobre essa, mas sobre uma vida plena, abundante, que começa aqui
aqui, nesse tempo, uma vida completa, plena de vitória, de colorido, de beleza. Você pode desfrutar aqui hoje, plena de significado. Jesus ensinou isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem dá prioridade a Deus, quem assume compromisso com Deus, ele está pronto para operar também a sua vontade. A palavra de Deus nos diz em Salmo 37:6: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Mas na sequência diz: deleita-te também no Senhor. Que mais? Ele te concederá o que deseja o teu coração. Seja a sua vida agradável a Deus, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Eis as grandes verdades que nós aprendemos então desse texto bíblico. E a minha palavra para você nesta noite é que eu gostaria de encorajá-la a que você buscasse ter esse encontro com Jesus. Assim como aquele moço teve encontro com Jesus. E de fato você também possa não apenas encontrar-se com Jesus, mas aceitar os seus ensinos, colocar em prática aquilo que Ele ensina na sua palavra. Mas cuidado para não fazer o que aquele jovem fez. Ele estava ansioso à procura da vida eterna. Mas quando Jesus disse o que ele precisava fazer, ele saiu triste. Eu gostaria de incentivar você a aceitar Jesus agora e colocar Jesus como aquele que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Dar prioridade para Jesus na sua vida. Elegê-lo como Senhor da sua vida. Elegê-lo como Salvador da sua vida. Dar a prioridade em primeiro lugar. Dizer na sua vida que na minha vida Jesus será o número 1. O número 1. Assim como aquele lutador de MMA, o Vitor Belfort, colocou lá na internet: na minha vida, Jesus é o número 1. Eu sou o número 2. E começa dizendo: porque na minha vida, Jesus é o número 1. Ele é a prioridade da minha vida. Vários artistas americanos também fizeram o mesmo. Colocaram na internet: eu sou o número 2. Jesus é o número 1 da minha vida. E esta noite eu gostaria de fazer esse convite também a você. Você convide o Senhor Jesus para ser o número 1. Dar a Ele a prioridade na sua vida. Seguir a Jesus. Esse é o mais fascinante projeto de vida. Você deseja isso? Você deseja procurar isso? Fazer isso na sua vida? Quero incentivá-lo nesta noite. Se você deseja nesta noite tomar uma decisão, entregar a sua vida a Jesus, sob os cuidados de Deus, andar na sua luz, quero convidá-lo a orar nesse momento. Quero convidar toda a igreja a orar. A igreja está orando agora, e eu diria a você que ela está orando pela sua vida. Dezenas de pessoas que aqui estão nesta noite estão orando por você neste momento. Talvez você tenha vindo aqui nesta noite participar do culto, e em seu coração você reconhece que precisa de Deus. No seu coração você reconhece que você já tem vindo à igreja, seus pais já são crentes, você tem amigos crentes, você admira a igreja, você admira o Evangelho, você admira o Senhor Jesus, mas você ainda não assumiu um compromisso pessoal com Ele. E talvez essa seja a oportunidade, esse seja o momento de você reconhecer que precisa de Deus na sua vida. Talvez você diga: mas eu sou um pecador, eu tenho feito tantas coisas erradas. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos vós. Todos vós. Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não distingue pessoas, mas Ele diz: vinde a mim, todos vós. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para você também. Se você nessa noite deseja aceitar o convite de Jesus, quero convidar a fazer comigo, repetir comigo esta oração de dedicação, de entrega da sua vida. Você quer fazer isso? Aí onde você está, como você está nesta noite, repita comigo essas palavras. Com sua cabeça e ore: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador,
Eu reconheço que preciso da tua mão poderosa, sustentando a minha vida, dirigindo a minha vida. Eu reconheço que sou um pecador. E nesta noite eu desejo experimentar a direção do Senhor na minha vida. Eu quero nesta noite recebê-lo como meu Salvador. E eu quero segui-lo como meu Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E te peço para que o Senhor faça de mim aquela pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Amém. Enquanto a igreja ainda está orando nesse momento tão especial, tão solene, tão importante na sua vida, Deus está aqui presente nesta noite. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Jesus está presente aqui nesta noite. Ele ouve a nossa oração, Ele ouviu a sua oração. Eu perguntarei: você fez esta oração com sinceridade, com coragem? Você deseja realmente isso? Levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você nesse momento. Você fez esta oração, repetiu comigo esta oração de entrega? Levante bem alto a sua mão. Pastor, eu fiz esta oração, eu quero Jesus na minha vida. Deus abençoe. Graças a Deus. Alguém mais nesta noite? Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Quem mais nesta noite fez esta oração e tem esse desejo no seu coração? Pode levantar bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Algum moço, alguma moça, algum senhor, alguma senhora que nesta noite aqui entre nós ouviu esta palavra e orou sinceramente, pode levantar bem alto a sua mão. Nós queremos orar por você. Quem mais nesta noite? Quem mais? Graças a Deus. Nós vamos orar. Mas eu sei que há outras pessoas aqui também que nesta noite estão fazendo uma decisão na sua vida, que entendem que precisam da direção de Deus. E esse é o momento oportuno, esse é o momento apropriado para que nós façamos isso, essa entrega. Você quer fazer isso? Levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Criança, adolescente, senhor ou senhora, jovem, ancião, algum ancião também que entende que precisa dessa salvação, pode levantar a sua mão. Nós vamos orar. Nós vamos orar neste momento. Gostaria de convidar então aquele jovem, aquela jovem que ele está, que pudesse ficar aqui bem perto de mim. Eu quero orar por vocês. Pode vir aqui, perto de mim. Pode vir aqui. Aquela jovem também, aqui perto de mim. Vamos orar. Toda a igreja vai se colocar em pé nesse momento de oração. Orar juntos aqui. Alguém mais nesta noite que gostaria de receber esta oração especial, dedicando a sua vida ao Senhor? Alguém que já aceitou Jesus, mas gostaria de assumir um compromisso com Deus através do batismo? Eu quero encorajá-lo também a vir aqui à frente para esse momento de oração. Deus abençoe. Nós vamos orar juntos aqui. Alguém mais nesta noite? Alguém mais? Pode vir. Alguém que está afastado da igreja, mas que gostaria de pedir a sua reconciliação? Esse é o momento oportuno de decisão. Pode deixar o seu lugar e vir. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez te buscamos em oração. Obrigado a Deus por estas vidas preciosas que aqui estão. Obrigado a Deus porque são vidas pelas quais o Senhor Jesus derramou o seu sangue. São almas, ó Deus, preciosas, valem mais do que todo o tesouro que há no mundo. Por ela Jesus sofreu. E agora, Pai querido, nós queremos suplicar a tua bênção, o teu cuidado sobre elas. Ó Pai querido, te pedimos que a tua mão de poder esteja sobre essas vidas, que o Senhor mesmo esteja operando em suas vidas, ó Pai, toda aquela boa obra, que a boa obra que está começando nesse dia, ó Pai, de decisão, possa ser completada pelo Senhor até o dia de Cristo, ó Pai. Assim, Senhor Deus, também suplicamos que os teus anjos estejam acampados ao redor deles. Ó Deus amado, que o anjo do Senhor tome conta, abençoe, guarde, proteja-os em cada momento de suas vidas. Sobretudo, ó Pai, nesse tempo de decisão. Sabemos que o diabo, nosso adversário, anda bramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Mas nós suplicamos, ó Pai, nesse momento, que aquele outro leão de que fala a tua palavra, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, esteja cuidando, tomando conta de suas vidas, ó Deus.
Abençoa-os, ó Pai, e que eles encontrem também aqui na tua casa, na tua igreja, um lugar especial de crescimento espiritual. Dá-lhes, ó Deus, a vitória nesse tempo. Dá-lhes, ó Deus, a permanência na decisão tomada aqui nesta noite, ó Deus. Que eles possam perseverar, permanecer e possam também, ó Deus, crescer na fé do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e colocamos essas vidas nas tuas mãos. Amém, Senhor.